Oi, eu sou o Biff. Eu sou a Yas. E eu sou o Galen. E você tá vendo a gente no The 20 Minutinhos. Esse canal foi criado há mais de 4 anos atrás e desde então ele teve em constante movimento. A gente contou histórias, riu, chorou, tudo junto e até fez parte da adolescência de muita gente. É algo que a gente compartilha, porque a gente também finalizou a nossa adolescência criando conteúdo pra vocês. E assim como o canal, as nossas vidas estão em constante movimento. Então, nada mais justo do que a gente tirar alguns minutinhos pra apresentar pra vocês as próximas paradas. Mas antes, a gente precisa amarrar algumas pontas soltas que foram deixadas pra vocês em alguns projetos passados. É difícil, às vezes, admitir que você não consegue mais fazer uma coisa, mas às vezes é necessário. Às vezes você se anima muito com o projeto, você pensa muito nele, fica muito animado pra fazer, mas com o tempo ele fica pra trás. Às vezes é melhor admitir que não dá mesmo, porque prometer que pode ou não voltar vai ser injusto tanto com a gente quanto com vocês, que a gente sabe que essa coisa não vai voltar. Quando se trata de projetos cancelados meus, existem alguns que começaram, tiveram episódios e acabaram nunca terminando, e existem outros que nem sequer viram a luz do dia, mas acabaram sendo anunciados prematuramente, na verdade. A gente tem Espelho de Prata, Lúcidos e Filhos do Abismo. Quase uma piada já essa campanha. Algumas citadas aqui muito provavelmente não são nem conhecidas aí pelo pessoal novo que deve ter chegado no The 20 Minutinhos há pouco tempo. Começando por Lúcidos, ela foi de fato a segunda campanha num universo oficial, né, um universo próprio do The 20 Minutinhos. Mais ou menos na mesma época ali de Turma B Abismo, a gente também trouxe o Lúcidos, que era uma campanha mais séria, né, uma campanha mais pesada, ela era bem política, e ela tinha um clima mais pesadão quando se comparado à Turma B, por exemplo, que acontecia na mesma época. E eu acho que por questão disso também, ele atraiu muito menos público, assim. É uma campanha bem cultzona que pouquíssima gente conhece, pouquíssima gente fala sobre, e ela é bem antiga também, né? Eu cometi alguns erros com essa campanha, como um mestre iniciante. Eu descobri que não é uma boa ideia fazer uma campanha onde os personagens estão divididos em dois grupos e eles têm que trabalhar juntos, sendo que dois grupos se odeiam completamente. Isso não só pra mim como mestre, mas também pros jogadores, que também, querendo ou não, eram jogadores muito inexperientes ainda no RPG. Acabou causando uma campanha com um elenco meio ácido, assim, um pouquinho difícil de se digerir, mas ainda assim a história era interessante pra mim. Acho que o principal problema desse RPG foi que ele não tinha necessariamente uma continuidade nas semanas, né? Ele não era semanal, ele não era quinzenal. Ele era muitas vezes mensal, inclusive. A gente tinha uma sessão por mês de vez em quando. Porque eu tinha colocado na minha cabeça que esse RPG ele não ia ser uma rotina, né? Não ia ter um cronograma. E isso, infelizmente, acabou por matar ele em grande parte. Além disso, que algumas pessoas do elenco, inclusive, nem atualmente são mais associadas ao cenário do RPG. Algumas delas, inclusive, nem têm mais contato comigo. Então, seria complicado terminar essa campanha de alguma forma. E, sinceramente, não é uma das minhas vontades, assim, de terminar a história dessa campanha. Talvez em um outro formato, talvez no futuro. Mas, infelizmente, assim, não que ainda tenham muitas pessoas que acompanhem essa campanha, mas ela infelizmente foi descartada já há tempos aqui. Então considere isso como uma última pasada de terra. Como é que é? Eu tinha uma expressão boa pra isso, mas eu esqueci. Filhos do Abismo agora é uma história engraçada, porque enquanto eu mestrava Profecia das Trevas, eu percebi que tinha algumas coisas que eu gostaria de explicar um pouco mais aprofundado. A Profecia das Trevas foi uma campanha longa, muito provavelmente uma das maiores, se não a maior aqui do The 20 Minutinhos. Ela chegou a ter 25 episódios. Ela é uma história bem densa, né? Uma campanha bem densa para já finalizar a história de outras 2 temporadas, que foram Turma B Abismo e o Turma B Clássico. Tinha muita história que precisava ser finalizada ali, só que no meio da campanha eu percebi que tinham histórias que não foram sequer apresentadas direito. Uma dessas histórias acontecia em Salem. Seria uma nova interpretação das Bruxas de Salem no universo de Girtopia. E por mais que a ideia fosse realmente muito interessante, eu percebi que por questões de falta de tempo e por questões de falta de organização principalmente, como eu disse antes, foi uma campanha anunciada meio prematuramente,
sem ter muita coisa pronta. Eu só tive a ideia, anunciei e pensei, ok, até lá eu vou ter bastante coisa pronta. Plot twist, eu não tinha nada pronto, faltava uma semana pra começar a campanha, e foi imprudência minha ter anunciado ela tão cedo. Então, ainda é uma história muito interessante que eu gostaria de contar, mas novamente, não seria em formato de RPG, não seria aquela campanha. Então, Filhos do Abismo, infelizmente, não vai acontecer, foi cancelado. E pra finalizar, acho que o projeto mais recente, o Espelho de Prata, não é mesmo? O Espelho de Prata, ele teve aí os seus episódios, ele tava praticamente no último episódio. Eu vou ser sincero e dizer que o Espelho de Prata marcou pra mim como uma das primeiras campanhas no D20 Minutinhos que eu particularmente não me senti muito bem mestrando. Eu não me diverti mestrando. E isso aconteceu porque era uma época de criação de conteúdo meio estranha pra mim, onde eu sentia que eu precisava criar e que eu precisava colocar as minhas ideias e que eu precisava manter esse fluxo de produção e coisas rápidas, né, no D20. Sempre tem alguma coisa, algum projeto, alguma coisa em andamento. E no final das contas, Espelho de Prata foi um desses exemplos. Ele, desde a sua concepção, já tinha sinais claros de que era um erro total fazer essa campanha, porque eu demorei muito pra chegar no conceito oficial dela, assim. E ela foi se moldando de uma coisa que era um pouco mais sólida e um pouco mais focada no humor e um pouco mais tranquila pra uma coisa sombria, sobre vampiros, que se passa em Paris e tudo mais. E eu percebi que eu não tava realmente satisfeito com o jeito que essa campanha tava. E principalmente eu não tava satisfeito o suficiente pra dar uma conclusão pra ela, porque eu ia, no meu coração, trazer uma conclusão insatisfatória, tanto pra mim, quanto pros jogadores, quanto pra o público, talvez. Bom, jamais saberemos porque Espelho de Prata agora foi oficialmente cancelado. High Glamour e Gaiola de Pássaros são os meus projetos cancelados, infelizmente. Tanto por motivos pessoais, quanto por motivos de produção mesmo. Infelizmente, os dois projetos estão muito ligados com fases muito ruins da minha vida. Sendo um pouco mais expositivo com vocês, eu sou uma pessoa depressiva. Eu tenho casos depressivos, tenho quedas depressivas, tenho momentos da minha vida onde dá tudo errado na minha cabeça e eu não consigo levantar. E eu simplesmente relacionei muitos desses momentos com esses dois. É algo que eu trabalho melhor em mim hoje em dia, é algo que eu realmente trabalho pra não rolar mais, pra eu não relacionar mais as coisas que estão acontecendo na minha vida atualmente com momentos depressivos da minha cabeça, momentos ruins da minha vida. Mas infelizmente aconteceu nesses dois. Eles são projetos que até por exemplo, no Reglamour, eu já falava que não estava muito bem enquanto eu estava fazendo. Ele acabou justo no último episódio, se não me engano, eu digo que eu não sabia se eu ia continuar muito perto, se eu ia dar um hiato, alguma coisa, porque eu realmente estava meio mal e eu precisava de um tempo para descansar minha cabeça. No fim, eu não precisava só de um tempo, eu precisava de um bom tempo, eu precisava de muito tempo. E eu tive esse tempo, mas não dá mais pra voltar atrás. É uma coisa que já faz tanto tempo que aconteceu que não tem mais como eu voltar. E realmente eu espero que vocês entendam isso. É algo muito difícil de falar, é algo muito difícil de admitir que eu realmente não posso voltar atrás com algumas coisas. Eu dei um final à história do Reglamour no Revolução Violeta. Eu dei alguns pequenos pontinhos em algumas coisas, porque eu achei justo. Mas principalmente sobre o Gaiola de Pássaros, que é um projeto que eu não sei, nunca cheguei a produzir de verdade por causa de um momento muito ruim, eu simplesmente tenho que admitir que não vai rolar, sabe? A ideia do Gaiola de Pássaros de um RPG produzido com papel é algo que eu ainda quero revisitar em algum momento, é uma ideia muito interessante, mas em si o Gaiola de Pássaros não volta, isso eu tenho como bater o martelo aí pra vocês. E nem o Reglamour, felizmente. Sinto muito, galera. Identidade de Mistério. É um RPG que tá no fundo do meu coração, eu vou ser bem sincera. Foi um dos primeiros RPGs que eu joguei no D20 que eu me senti muito feliz jogando. A sinergia da mesa era uma maravilha. E eu com certeza tenho muito carinho e acredito que vocês também. Eu sempre falo sobre como o Sol, que é o meu personagem
RPG foi muito importante pra mim. Mas, infelizmente, como é um RPG presencial, ele acaba pedindo demais das nossas agendas, sabe? Por ser um RPG presencial, ele acaba demandando muito tempo e muito esforço nosso. E aí acabou que chegou aquele fatídico momento onde as agendas já não se encontram mais e a gente já não tinha mais um momento certo pra conseguir se juntar pra jogar. E aí o que era pra ser uma diversão acabou ficando mais como um fardo mesmo, sabe? É uma coisa que estava incomodando o nosso grupo em geral. É um RPG que, infelizmente, foi cancelado, mas essa história ela pode aparecer por aí, de alguma outra forma, talvez. A gente mantém ainda um carinho muito grande pelos personagens e por tudo que aconteceu naquela época, por essa mesa que foi tão incrível. Quem sabe a gente tem alguma coisa parecida, né, no futuro, com outros personagens, mas talvez na mesma mesa ou talvez não. Isso são coisas que só o tempo pode nos dizer. E uma coisa que eu queria deixar claro também antes da gente mover para a próxima parte do vídeo é que esse é um tipo de comportamento que a gente não pretende ter mais aqui no D20 Minutinhos. A gente não pretende ter mais projetos cancelados com tanta frequência. Ainda assim, não impede que um imprevisto ou outro aconteça e façam com que uma campanha tenha que ser adiada ou uma campanha tenha que ser cancelada, mas esse realmente não é o tipo de coisa que a gente gosta de fazer, né? É sempre muito triste quando a gente tem que cancelar uma campanha ou cancelar um projeto, principalmente por causa de vocês que estão acompanhando a gente esse tempo todo e estão esperando a conclusão de uma história que muitas vezes acaba não tendo. Como eu citei anteriormente, a gente está em constante movimento e principalmente nós estamos crescendo, né? Acompanhar o D20 Minutinhos é muito legal porque tu vê a equipe seguindo em várias áreas diferentes da vida, em vários estágios diferentes da vida. E eu consegui esse ano realizar um dos meus maiores sonhos, que é passar na faculdade de teatro. E não sei se todo mundo sabe, mas eu sou atriz, eu já faço teatro há 4 anos. E sempre foi meu sonho fazer faculdade de teatro e finalmente eu consegui. Então é algo que me deixa muito realizada. A faculdade, ela tá tomando bastante tempo de mim, então eu percebi que é um momento onde eu preciso parar, respirar e focar em uma coisa de cada vez para que eu não explodisse. Mas com certeza é uma coisa boa, assim. Eu consigo ver isso como uma coisa boa, eu consigo ver isso como algo que vai, a longo prazo, ser muito significativo, tanto pra mim quanto pra toda a equipe do D20 Minutinhos, e eu espero que pra vocês também. Eu tenho meu projeto de RPG, que é o Cromalha RPG, e ele estava previsto pro ano passado, mas também por conta da faculdade, por tentar levar uma coisa de cada vez, e porque Cromalha eu quero que seja um projeto onde eu vou aproveitar enquanto eu faço e vocês vão aproveitar enquanto assistem, e principalmente não quero colocar pressão, não quero me sentir mal enquanto eu faço, porque é algo muito importante pra mim. Eu resolvi que era o momento de dar uma pausa também. Então o Cromalha foi adiado, provavelmente pro segundo semestre desse ano, mas eu não tenho certeza ainda. E eu quero fazer isso com calma pra entregar algo legal pra vocês, então eu espero que vocês entendam. Ai, vai doer. Vai doer muito. Infelizmente, eu vou ter que falar que o Revolução Violeta ficou pra depois, agora. O Revolução Violeta é uma campanha que depende extremamente dos seus personagens. É uma campanha que depende completamente, quase, de todos os personagens estarem 100% do tempo juntos. E 100% do tempo passando pelas mesmas situações. E principalmente a Pari estar constantemente junta. São muito raros os episódios de Revolução Violeta que não tem todos os jogadores. E é muito difícil fazer uma campanha que depende tanto dos jogadores sem um jogador. E isso eu não falo só da Yas, por exemplo, que vai fazer faculdade, que os horários acabaram não batendo. Isso eu falo que mesmo que a gente tentasse remarcar pra Yas participar, outros não iam poder. E a gente ou ia ter que fazer uma solução de o Revolução Violeta ficar com a party dividida por um tempo, ou outra coisa, ou ter sessão quinzenal, e eu não quero fazer isso. Eu sinceramente não quero fazer isso. O Revolução Violeta não é uma campanha que eu quero terminar da maneira errada. É uma finalização de basicamente o que representa o meu começo nessa comunidade de RPG, é o que representa a minha relação com muita gente, é importante pra minha vida, é uma coisa realmente muito especial pra mim, e eu sei que é muito especial pra muita gente, então eu nunca queria deixar isso acabar de uma forma insatisfatória, sabe? O Revolução Violeta é uma campanha em si que
não é muito marketável, é uma campanha difícil de marketar, porque ela depende que você veja muitos RPGs antes, e muito RPG significa muitas horas de conteúdo que nem muita gente está disposta a ver. Só que a comunidade em si que conseguiu chegar até o Revolução Violeta, conseguiu se divertir com o Revolução Violeta, é algo que eu não quero perder. É algo que eu sei que eu perderia se eu fizesse de uma forma ruim. É algo que eu sei que essa galera da Toca, essa galera tão interessante que eu, puta que pariu, fico tão feliz de poder ter conhecido e me aproximado mais. Eu sei que eu não quero dar algo ruim pra eles, essa conclusão ruim pra eles, nem pra mim mesmo. O Revolução Violeta tem data pra acontecer, ele vai acontecer no segundo semestre desse ano, ele só não vai acontecer agora. O plano é que ele começasse agora já, o plano é que ele começasse bem antes. Teve até uma coisinha que eu falei na Toca, que tipo, pô, esse mês, hein, porque nessa época eu tinha muito mais certeza de que ia rolar, até que não tive. Ele já tá praticamente, saindo do forno. O problema realmente é só que pra ele sair do forno, tem que todo mundo tá pegando a forma, a assadeira no forno junto. Não foi uma analogia muito boa. Bom, e agora um pouquinho sobre Pesadelo Cadente. Não se preocupem, Pesadelo Cadente não foi cancelado. Pesadelo Cadente ainda se mantém como uma campanha, uma história que vai ser contada e vai ser terminada. E nem que eu tenha que dar uma boa reformulada nela, mas ela vai ser terminada ainda assim, e se tudo der certo vai ser terminada esse ano. Só que por conta dos imprevistos que foram comentados mais ao longo do vídeo, por conta dos horários da Yas, que é uma pessoa que joga essa campanha e é uma parte essencial para a campanha, né? Porque a campanha é sobre os personagens, sobre as crianças ali que estão na situação onde estão, e fazer alguns episódios ou um arco inteiro do RPG sem uma delas ia prejudicar bastante a narrativa. Então, Pesadelo Cadente vai ficar muito provavelmente para a segunda metade desse ano, mas vocês não precisam se preocupar porque ele vai acontecer. Ainda tem arte sendo produzidas, ainda tem coisas sendo pensadas, histórias sendo criadas, e ele vai continuar acontecendo com certeza, não precisam se preocupar. Só como eu disse, eu ainda não tenho exatamente como dar uma data precisa para vocês, mas vai ser provavelmente na segunda metade desse ano. Caso você esteja se perguntando sobre Corporação Mácula ou Acima de Nós, não se preocupe, eles são projetos que vão continuar, mas a gente com certeza não tá dando prioridade pra eles nesse momento, porque nós temos outras coisas que estamos focando agora e queremos tirar um momento pra focar nesses projetos com muita atenção, pra trazer um desfecho muito legal pras duas histórias. Então, não se preocupe, vai acontecer e eles não vão ser esquecidos no churrasco. E aí, gente, como é que vocês estão? Pra quem não sabe, eu sou o Rafinha, e eu vim aqui fazer um anúncio breve sobre algo que foi decidido no começo desse ano, que é sobre a minha saída da equipe administrativa do D20 Minutinhos. Que fique bem claro que não teve treta nenhuma, tá? A gente não tretou, algo do tipo, então não teorizem sobre essas coisas, realmente não teve nada, foi uma decisão minha e da equipe de eu sair por conta da minha falta de tempo. Eu tô em outro momento agora da minha vida, eu tô fazendo a faculdade, e ela suga bastante do meu tempo. Então eu não conseguia me dedicar no projeto, me esforçar, eu não tinha tempo pra isso. Tava muito focado na faculdade. Então, no início desse ano, a gente entrou numa reunião, conversou e decidiu que seria melhor eu sair do projeto. Mas fiquem tranquilos que eu não vou me afastar completamente dos RPGs. Vocês ainda vão me ver mestrando em algum canal, ou até mesmo no D20 Minutinhos, em projetos que estão em ato, ou em novos projetos que vão por vir. E também, eu vou continuar mestrando, tá? Eu tenho projetos pendentes aí, que não terminaram, então podem ficar tranquilos que alguma hora vocês também vão me ver mestrando novamente. Eu só tô saindo realmente da equipe administrativa do projeto, então da equipe em si eu não faço mais parte. E lembrando, não teve nenhuma treta, tá, galera? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Amo ainda pra caralho o projeto, amo muito todo mundo que tá aqui. Gosto de jogar RPG, só tô em um novo momento da minha vida, viu? Outro ponto que eu achei importante comentar é sobre o meu sistema, o Pilares de Atlas, que muita gente vem perguntando quando que o sistema vai sair, como que consegue o sistema, onde é pago, não sei o que. Gente, o sistema não tá disponível, tá? O sistema, ele tava em fase de testes, em Strafe, foi um teste, e justamente pela minha falta de tempo, eu guardei ele na gaveta, tá? Eu não tô trabalhando mais nele por enquanto, só vou voltar a trabalhar quando o Strafe 2 acontecer, que não vai ser por agora, eu já adianto, tá?
Não vai ser por agora, vai demorar ainda pra sair. Então, o sistema vai demorar mais ainda, tá? Se ele for lançado, vai demorar ainda um tempo. Então, ele não tá disponível pro público, não tem um método de conseguir ele. Ele realmente tá em beta, por assim dizer. Tá guardado na gaveta, tem muita coisa incompleta desse sistema e vai demorar um bom tempo pra lançar, tá? Então é isso. Tá na hora de falar um pouco mais sobre a gente, já que o Rafinha trouxe esse ponto agora. Eu tô falando como se o Rafinha estivesse aqui do nosso lado, mas o Rafinha claramente gravou esse vídeo longe da gente. Acho que, como a gente já disse, o The 20 Minutinhos, ele segue muito a trajetória que a gente tá seguindo nas nossas vidas. Porque, em si, é um projeto muito por coração. É um projeto que tá muito conectado com a gente. Ele vai se mudar e virar coisas diferentes dependendo de como a gente tá, de o que a gente quer fazer e o que a gente tá fazendo no momento. E atualmente, pelo menos do meu lado, eu tô fazendo muita coisa. Tô fazendo bastante coisa. Tô agora continuando o projeto do Tênebra, do livro em si, com a Luz Negra. Tá sendo muito divertido, tá sendo muito legal, tá sendo um sonho realizado pra mim. Eu esperei pra fazer isso por muito tempo e é muito legal fazer, finalmente. Mas ele consome um tempo desgraçado da minha rotina. Eu também preciso me manter financeiramente, então eu faço muita comissão, faço outras coisas pra conseguir me manter. E ao mesmo tempo, eu estou numa jornada própria, que eu estou estudando muito pra eu poder passar no meu curso da faculdade, pra eu poder ir pra faculdade em si, que é algo que há um tempo atrás, se você me perguntasse se eu queria fazer, eu ia falar que com certeza não, e que eu ia fazer faculdade com 30 anos, sei lá. Mas é algo que eu percebi atualmente que, na real, eu quero sim. É algo que eu tô muito animado, inclusive. É algo que, em si, eu mudei minhas prioridades, sabe? Isso demanda muito tempo meu. E aí você pensa, pô, então você não vai mais fazer RPG no D20? De novo? Pelo contrário, eu vou fazer mais RPGs no D20 Minutinhos. Eu só não vou fazer da mesma forma que eu fazia antigamente. Eu entrei nessa comunidade com uma visão de produção que eu não deveria ter. Eu admito isso hoje em dia pra mim. Eu entrei pensando que eu era uma mão de obra infinita, mas eu não sou. Quando você é o seu próprio artista, quando você faz as coisas da sua própria coisa, isso foi uma frase meio esquisita, mas vocês entenderam. Você não sente que existe um limite. Você não sente que existe um limite monetário, porque você não precisa se pagar ali, muitas vezes. E você não sente que existe um limite humano ali. Você pode fazer o quanto de coisas que você quiser, porque você não tá mandando ninguém fazer. É você que tá fazendo. Então, até onde você aguentar, você vai fazer. O problema é que eu sou uma pessoa que fala que eu vou aguentar pra caralho, mas eu não aguento. Eu não aguento. Então, atualmente, depois de amadurecer muito no meio de criação de conteúdo, eu percebi que eu também sou uma mão de obra. Eu pra mim mesmo, às vezes. Então eu preciso me organizar, né? Os meus RPGs vão mudar agora. Eu vou fazer RPGs de uma forma muito diferente do que eu fazia antigamente. Tanto RPGs de uma forma mais enxuta, quanto com uma produção um pouco menor, quanto um RPG de uma forma diferente. Eu estou trabalhando em 2 projetos atualmente do D20 Minutinhos para lançar aí. Um deles é um projeto novo, completamente novo. Uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu não conseguia porque eu ficava pensando em produção. Então agora eu vou fazer ele com uma produção um pouco mais baixa, para vocês conseguirem ver ele ver a luz do dia. E em si ele é algo que eu vou me divertir muito mestrando, algo que eu vou achar muito divertido pra mim. Mas em si eu nunca consegui fazer porque eu ficava pensando em outras coisas. O segundo é um projeto que eu já tinha feito outra vez. É um projeto antigo que eu não vou falar mais muita coisa, mas que eu vou revisitar ele de uma forma diferente. E agora eu vou explorar o mundo de fazer um RPG gravado, de fazer um RPG produzido de outra forma. Você fazer um RPG gravado é uma outra barreira
de produção que eu estou quebrando, é uma outra coisa, um outro processo. E eu tô muito curioso pra ver o que eu vou conseguir tirar disso. Eu tenho muitas ideias e elas já estão em andamento. Aí já tá rolando e você nem sabia, mano. Você nem faz ideia, mano. Vocês vão ver os resultados disso em algum momento. Eu espero muito que vocês gostem, porque realmente esses 2 projetos pra mim, antes do Revolução Violeta rolar, né? Eu realmente tô muito ansioso pra vocês verem eles. Eu fico feliz de poder compartilhar como que a minha vida tá atualmente, como que eu estou mentalmente. Estou muito melhor mentalmente, tô bem melhor, assim, tô resolvendo muitos problemas da minha própria cabeça, muitos problemas da minha vida em sequência, e eu tô melhorando. Vai ser muito mais raro no futuro existirem momentos onde eu preciso olhar pra vocês e falar adeus. E isso é algo que me doía muito. Isso é algo que me doía muito porque eu sempre fazia. Mas agora eu tô trabalhando pra, em si, não precisar ter mensagens no final das sessões de como eu tô mal, ou pontos onde o RPG para porque eu preciso de um tempo pra descansar a cabeça, ou pontos onde eu simplesmente não consigo mais produzir nada do canal inteiro, porque agora eu acho que finalmente eu tô me conhecendo o suficiente pra saber quando isso vai rolar. E em si, saber antes de precisar ter a solução nuclear, eu me cuidar. Então, fiquem felizes por mim, eu acho. Bem, minha vida não é a única que tá mudando atualmente. E os meus projetos, minhas coisas, as minhas coisas mais minhas, não são as únicas coisas nas quais eu estou trabalhando nesse canal. Além disso, a gente também pretende trazer agora para vocês novos tipos de conteúdo, principalmente focados aqui no YouTube, mais fluidos, com uma edição um pouco mais elaborada, mas ainda assim mantendo principalmente a temática do RPG. E além disso, nós vamos trazer também algum tipo de conteúdo mais focado em jogos que a gente ainda não mostrou por aqui. Jogo de tabuleiro, de cartas, se aventurar por outros lugares. De qualquer forma, muitas coisas novas estão por vir e é por isso que a gente resolveu batizar esse vídeo de A Próxima Parada. É praticamente nossa próxima estação, nosso próximo pé nesse mundo de criação de conteúdo de RPG e outros tipos de jogos em tabletop. E a gente também tem um outro detalhe que a gente precisa compartilhar com vocês. Nós nos mudamos juntos. Ai, era pra